Olá, meu amigo e minha amiga. O INSS não pode convocar de forma automática, sem justificativa consistente, beneficiários de aposentadoria por invalidez e benefício de prestação continuada para novas perícias médicas. A decisão é considerada um avanço significativo na defesa dos direitos das pessoas com deficiência e aposentados por incapacidade permanente, sem dúvida nenhuma. Sem dúvida, são pessoas que precisam. A derrubada do veto agora ocorrida impede que o INSS realize convocações de forma ampla e sem que haja indícios, olha lá, concretos de recuperação da capacidade laborativa ou suspeita de fraude. Então presta atenção, pessoal. A lei impede que o INSS convoque, por exemplo, pessoas com indícios de recuperação. Quer dizer, quem está dando indícios de recuperação, quem já está recuperado, e o INSS, por exemplo, através de uma denúncia, através de alguma forma, ou mesmo com suspeitas de fraude, não está livre de convocação. Espera um pouquinho, mas espera aí. Antes disso, a legislação permitia a convocação periódica dos benefícios, tanto da aposentadoria por invalidez, quanto do BPC, para reavaliações médicas, o que gerava insegurança e medo entre milhões de pessoas em situação de vulnerabilidade. Com a nova redação da lei, a convocação desses beneficiários só poderá ocorrer se houver elementos objetivos que justifiquem a reavaliação, como indícios documentais de que o quadro de saúde do segurado tenha mudado ou que o benefício esteja sendo pago indevidamente. Isso impede que o INSS realize verdadeiros mutirões de convocação sem critérios individualizados, práticas comuns nos últimos anos, que é o pente fino, que realizavam. Agora vejam bem, não é totalmente livre de convocação. Se o INSS tiver elementos objetivos que justifiquem, que é indício documental, que diz lá, que mostra que o segurado está recuperado, que ele não precisa mais receber o benefício, que ele pode retornar ao mercado de trabalho, que o benefício está sendo pago indevidamente, é passível de reavaliação. Essa justificativa do Congresso ao derrubar o veto foi uma necessidade de proteger os mais vulneráveis, evitando que pessoas, por exemplo, com doenças graves, progressivas, irreversíveis, passem por desgastes físicos e emocionais desnecessários. Muitos desses segurados enfrentavam dificuldade até para se locomover às agências do INSS ou comparecer a exames, muitas vezes agendados em cidades distantes, gerando risco à saúde e à dignidade das pessoas. A decisão também atende reivindicações de entidades representativas de pessoas com deficiência, aposentados por invalidez, que há anos denunciam o abuso das perícias como forma de limpeza de benefícios. Em muitos casos, beneficiários com doenças sem possibilidade de cura eram convocados repetidamente, mesmo apresentando laudos atualizados, relatórios que atestavam a permanência da condição incapacitante. Quer dizer, o próprio INSS não respeitava. Então alguma atitude deveria sim ter sido tomada, né? Aí foi para o veto presidencial, para a sanção presidencial que vetou, e o Congresso foi lá e derrubou esse veto da presidência. E isso é justificado, porque realmente a pessoa já demonstrou, a doença não tem, não vai voltar ao que era. Ao contrário, ela é incurável, ela é progressiva. Está demonstrado isso em exames, laudos. Para que ficar convocando repetidamente, dando insegurança para uma pessoa que está muitas vezes fazendo tratamento? E essa insegurança, esse abalo emocional prejudica. Quer dizer, o próprio culpado de tudo isso é o próprio INSS e o governo. É importante destacar que a medida não impede completamente as reavaliações, mas exige que elas sejam fundamentadas, respeitando critérios técnicos, jurídicos e humanos. O INSS deverá obrigatoriamente apresentar motivação específica para cada caso e não poderá mais aplicar critérios automatizados para processos de revisão em massa. Essa mudança vai equilibrar, né, o respeito aí aos direitos dos segurados. Especialistas comemoram, né, claro, a derrubada do veto, destacaram que a medida é constitucional, porque está alinhada a princípios da dignidade, de proteção. Agora, a exigência de motivação individualizada para a convocação
está em sintonia com decisões anteriores do Supremo Tribunal Federal, que já declarou inconstitucionalidade de práticas administrativas que expõem beneficiários de vulnerabilidade a justificativas concretas. Quer dizer, isso já vinha sendo motivo de provocação no Supremo. Por quê? Por causa desses peitos finos que é feito, sabe, por critérios que somente o INSS e outra, o desrespeito nas perícias. Não quer dizer que está passando pela perícia, está sendo avaliado seriamente a condição de saúde, não. Uma grande parte desses peritos do INSS são irresponsáveis. São irresponsáveis, não tem nada de perito ali. Ali tem uma pessoa que não está nem aí para o problema dos outros, que não é profissional, não tem ética, sabe? Essa é que é a verdade. É importante destacar que a nova regra também contribui para desafogar o sistema de perícias. O perito não estava reclamando que não tinha tempo, agora não tem pente fino, qual que vai ser a reclamação? Né? Que frequentemente isso sempre atrasou a vida dos segurados, é fila, é atraso. Agora, com menos convocações, o que os médicos peritos poderão fazer? Se concentrar em novas perícias que são necessárias, garantir eficiência na análise. Agora, eu te pergunto, será que isso vai acontecer? Agora, a medida também vai reduzir judicialização, que o INSS odeia. Ele nega o direito do segurado e não quer que o segurado recua à justiça. Milhares de ações são movidas anualmente por segurados que tiveram seus benefícios suspensos em perícias que não são perícias. Ao exigir uma fundamentação prévia, a lei reduz espaço a decisões administrativas arbitrárias, evitando prolongamento de litígios na justiça. Olha lá. E no BPC, no caso aí, para os segurados, né? É um alívio também, porque no BPC é o mesmo caso do aposentado por invalidez. Pessoas em tratamento, pessoas ainda no BPC de baixa renda ainda, sabe? Viviam com medo constante de qualquer momento. Como é que você pode se tratar? Como é que você pode ter um equilíbrio? Como é que você pode ter uma recuperação saudável com essa pressão? Se você não sabe se vai continuar tomando remédio, se vai continuar fazendo o tratamento, porque muitas vezes o dinheiro que essa pessoa recebe é para isso que é destinado o dinheiro. Não é para ficar viajando, passeando, fazendo turismo pelo mundo, viu? Não é para isso que segurado do INSS e do BPC recebe dinheiro, não. Viu? Botar a mulherzinha debaixo do braço e sair viajando pelo mundo falando que está fazendo negociação, viu? Fazendo turismo em hotéis 5 estrelas, gastando dinheiro em shoppings pelo mundo, e dinheiro que não é dele, dinheiro que é do pagador de impostos, viu? Quem está no INSS não está fazendo isso. Precisa de dinheiro para remédio, precisa de dinheiro para tratamento, precisa de dinheiro para se alimentar. Não é para fazer turismo pelo mundo, não, viu? Enquanto o povo está aqui, ó, se matando, viu? Fique bem claro, para um bom entendedor, um pingo é letra, né? Agora veja bem, segurado não pode vacilar, pessoal. É importante lembrar que deve manter atualizada a documentação médica, sabe? Se necessário, fazer exames sobre a continuidade da sua incapacidade, deixar isso tudo numa pastinha, guardado, sabe? Quanto mais elementos você tiver que comprove ainda a sua condição física, porque isso pode ter uma invertida a qualquer momento, viu? Não pode, não. Vocês não acreditam em mim? Olha a revisão de toda a vida que já tinha sido reconhecido o direito, já se estava fazendo pagamentos para as pessoas e teve uma invertida. Vocês acreditam que essa derrubada do veto é eterna? Se você acredita, você não sabe o país que você mora. A derrubada do veto beneficiou quem? Segurados. Quem são os segurados? São os pagadores de impostos. Na pirâmide, aonde esses pagadores de impostos estão? Lá no térreo, no piso térreo, né? Vocês acham que os de cima, que é a panelinha, meia dúzia que se estão bem, eles vão permitir
que os de baixo tenham benefícios. Vocês entenderam ainda como é que funciona o Brasil? Então, nada aqui é garantido quando é para o bem do povo. Nada aqui é garantido, nem mesmo para pessoas doentes, nem mesmo para pessoas com tratamento. Pessoal, nós somos brasileiros, nós não podemos nos enganar. Enquanto não tinha internet, que ficavam falando que a gente era país do futebol e do carnaval, os caras metiam a mão já há muito tempo e nós não ficávamos sabendo. Hoje está tudo aqui na internet. Hoje o cara aprontou lá, em segundos está todo mundo aqui sabendo. E querendo ou não, isso faz pressão. Isso atrapalha o sistema. É o que eu falo. Por que o INSS permitiu que sindicatos e associações metessem a mão no dinheiro de aposentados sem autorização? Porque o sistema gosta do caos. Tudo bagunçado, ninguém controla nada, ninguém sabe nada, faz o que quer, quando quer. É o ambiente perfeito para essa raça de vagabundo, pilantras e sem vergonhas hoje que estão no poder aqui no país. Por isso que não se arruma a casa. Por que você acha que está essa bagunça toda aí? Ninguém entende nada, é imposto em cima de imposto, cada semana que a gente acorda tem um imposto diferente, e é gente viajando, como eu falei, fazendo turismo pelo mundo, comprando sofá de 60 mil, comprando lençóis, 200 mil em lençóis com fio egípcio. E aí? Com o nosso dinheiro. Por que não arruma a casa? Porque não dá para meter a mão. É bilhões roubados daqui, é bilhões roubados de lá. E tem ainda idiotas que aplaudem isso ainda. Tem ainda idiota que sai ainda em defesa. Não tem outro nome para dar. Bom, fique esperto, tá, meu amigo e minha amiga? Entenderam com relação ao veto? Não é que acabou as convocações. Se o INSS tiver um argumento que o segurado está recebendo benefício sem precisar mais, pode chamar para reavaliação. Isso ele pode fazer, inclusive, através da justiça, exigindo lá um mandato, uma liminar de um juiz, mostrando que aquele segurado não precisa mais. Então, fiquem espertos. Você que ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para todas as notificações, que assim você não perde nenhum vídeo. Meu amigo e minha amiga que estão sempre comigo, meu muito obrigado. Que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com muita paz, saúde, prosperidade, com tudo de bom. Tudo que eu desejo para mim e para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.